Olá pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Pronto, estamos só esperando aqui. Estou esperando os nossos convidados para a gente dar início à nossa live. A Laís, boa noite. Márcio, abraço Márcio. Valeu aí por estar comparecendo. Olha o Gessner. O primeiro convidado acabou de chegar. Marcelo, estou tentando convidar você, não tô conseguindo. Vê se você consegue fazer um pedido. Deixa eu ver. E aí, Alô? Gessner? Opa, me escuta bem? Escuto. Pronto, beleza, boa noite. Boa noite. Marcelo, estou tentando te convidar, mas não estou conseguindo. Não aparece que você está apto para o convite aí. Sai da live e entra de novo para ver se isso dá certo. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se eu acho ele. O botão aqui, né, onde clica para convidar Marcelo, está com uma cor diferente. Não estou conseguindo convidar, não sei o que é que está acontecendo. Será que ele não tá com alguma configuração privada lá? Não ser convidado e tal, alguma coisa do tipo? Marcelo, você tá ouvindo a gente? Eu estou impossibilitado de lhe convidar, Marcelo, para você participar da live.
Vamos ver se nessas horas o Google nos ajuda. Ajuda. Isso é fácil de resolver. Só um instantinho, pessoal. Beleza. Apareceu aí mais uma vez ele. Apareceu? Deixa eu Ele ver se botou, dessa estou vez eu aqui. consigo. Marcelo, não estou conseguindo. Pode ser alguma configuração aí no seu celular, mas eu estou impossibilitado de convidar você. Será que é porque ele não segue a página do Plenos? Ele só entrou direto na live? Ou você não Não, segue ele? Alguma configuração mas desse tipo. Márcio está colocando aqui que não dá para convidar porque a conta dele é privada. É isso. É isso, ele tem que abrir a Marcelo, conta. Marcelo, se sua conta é privada, coloca para seguir o Plenos para ver se dá certo. Ou então mexe nas configurações. Boa noite, Daniel. Saudações alvinegras. Ele colocou aqui, estou Agora seguindo o foi. Plenos, mas foi? Pronto. Agora vai. Beleza. Show de bola. Valeu, Márcio, pela assessoria aí. 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 Pronto, vocês estão me ouvindo? Ô, Marcelo, estamos ouvindo sim. Viu? Pronto, conseguimos aqui. Agora vamos dar. Então, pessoal, boa noite. Vamos dar aí início, finalmente, a nossa live, né, intitulada Vorazes Imortais, né? O que está em jogo nos jogos, né? Então, antes de apresentar os nossos convidados, vou dar aqui rapidamente um panorama, né? O que é que fomentou essa live, né? E foi o que eu falei aí quando a gente convidou aí os alunos, né, e tudo mais para participar dessa live. Então, né, desde o início da série, né, Round 6, né, o SOI ele vem sendo muito questionado com relação à violência dessa série, né, e as perguntas elas giram em torno sempre disso, né. E meu filho, nessa relação nessa exposição dessa série, né, o que é que pode acontecer, né? Será que essa violência é, presente nessa série e outras séries pode causar algum problema, algum transtorno para meu filho e tudo mais, né? Então, o que a gente percebe é que sempre quando vem uma série polêmica, uma série ou um filme, ou qualquer mídia que tenha algo aí de uma violência mais explícita, né? A comunidade escolar ela se abala e com isso vem uma série de questionamentos, né? Até que ponto isso é apenas uma série? E aí eu lembrei do Big Brother passado, né? Desse Big Brother desse ano, né? Que como eu acompanhei por conta da Carol Conká, né? De toda a situação com o Lucas e tudo mais, o que eu percebi era que o apresentador do Big Brother, ele sempre falava uma coisa, né? Quando alguém era eliminado do programa.
o que acontece no Big Brother fica no Big Brother. E ele falava isso com muito nervosismo, né? Tipo assim, olha, gente, por favor, o que acontece no Big Brother fica no Big Brother. Acabou o jogo e você volta para sua vida. E não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que nós vimos. E o que a gente começava a perceber era que existia justamente um jogo por trás do jogo, né? Então as pessoas começaram a ser canceladas nas redes sociais, né? Sofria haters, né? Como se chamava. E essa violência se perpetuou por muito tempo, né? Então eu acho que a pergunta também pode ser direcionada, né? Pode ser reformulada pelos pais, né? Será que o meu filho joga fica no jogo, né? Será que essa dimensão, ela não vai extrapolar para o âmbito da realidade? E nós estamos passando por isso desde muito tempo, né? Tem o jogo da baleia azul, é um jogo, né? Aí você tem o filme, né? O Coringa em 2019 que causou alguns questionamentos sobre os transtornos mentais, né? Filmes como Jogos Vorazes, né? O Free Fire, por exemplo, né? Será que meu filho vai sair atirando na rua ou algo do tipo porque está jogando Free Fire? Então, eu acho que o jogo por trás do jogo, né? O que está em jogo nos jogos é essa grande pergunta que os pais têm para esses jogos da contemporaneidade. E aí, para bater esse papo, né? Para falar um pouco sobre esse imaginário, sobre esse momento, né? Sobre essa forma, essa jogatina, né? Eu convidei o professor Marcelo Ribeiro, que ele é professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? Doutor em psicologia, e o nosso querido Gésner Santana, né? Eu fui aluno do professor Marcelo, né? Não fui aluno de Gésner, tenho que conviver com isso, né? Mas ele tem um canal, viu, Marcelo? Ele tem um canal chamado Play na História. Já fiz uma live com ele, inclusive a nossa live foi ele jogando Red Dead Redemption, foi? E foi Isso. uma experiência bem bacana, né? A gente conversou sobre os jogos jogando, né? E acontecia coisas inusitadas no jogo. Então ele é professor do Plenos e tem esse canal aí. E aí eu tô abrindo para vocês, né? Para a gente bater, né, esse papo sobre o que está em jogo nos jogos, né? Afinal de contas, que jogo é esse na contemporaneidade, né? Que esses alunos, que esses adolescentes, que essas crianças, elas estão jogando, né? Então, e aí? Quem passa a bola aí para vocês aí? Quem gostaria de Quem começar? começa, quem joga primeiro, né? É, que comecem os jogos, né? Não, deixa esse botafoguense começar. E ele ganhou o jogo recentemente, então ele está mais. Ganhou para o meu Vasco. Eita, aí, ó, Coitadinho. coincidência. Não foi proposital, não sabia. Massa, massa. Pode ser, eu posso falar numa forma mais de apresentação mesmo e um pouco do que eu penso e trabalho sobre os jogos, e aí depois a gente pode fazer esse X1 aí, né, esse ping-pong, a gente pode tentar discutir um pouco mais. Bom, boa noite, eu queria agradecer primeiramente a Bruno por essa oportunidade, dizer que, para mim, pessoalmente, que trabalha e levantou durante muito tempo essa bandeira, pensava eu de forma isolada, praticamente lutando uma guerra sozinho aí, de tentar mostrar um pouco esse lado mais educativo dos jogos, tendo ele como uma ferramenta. Eu sou um pouco reticente assim em falar como ferramenta, porque fica algo muito utilitarista e tal, mas pensar o jogo como um aliado. Acho que a palavra mais interessante é essa, pensar um jogo como um aliado nosso. Para falar de jogos, eu sou muito suspeito, porque antes de ser professor, eu sempre joguei. Sou um gamer aí a moda antiga, antes da expressão gamer surgir, eu já jogava, então passei por muitas fases aí, locadora, fliperama, enfim, uma série de experiências na minha vida. E quando eu me tornei professor, eu sempre tive essa vontade, né, de trazer esse elemento dos jogos,
Porque para mim o jogo, respondendo à pergunta inicial de Bruno, até que ponto é um jogo, ele passa a não ser somente um jogo quando bem utilizado, quando existe uma imersão minimamente aceitável do ponto de vista das regras do nosso convívio social, da questão da própria senso de uma normalidade. Ele deixa de ser um jogo quando ele ultrapassa os limites da tela, do enredo, e ele tem uma influência positiva direta na sua vida. Existem as influências negativas, a gente acaba comumente vendo tendo contato com algumas notícias que tentam tendenciosamente, de forma muito apressada, de forma muito generalista, associar ações negativas, tragédias, alguns eventos como a gente infelizmente viu noticiando ultimamente, associar a influência dos jogos. E aí eu bato nessa tecla que a gente tem que pensar justamente o contrário. Os jogos, eles são uma válvula de escape, sim, mas tendem a ser uma válvula muito mais positiva, proveitosa e produtiva do que justamente o contrário. Acontece que a mídia, ela precisa inflamar essas questões, ela precisa colocar em evidência esses pontos negativos, e aí é o que chega para a maioria das pessoas, é o que chega para as famílias, é o que chega até mesmo para os nossos alunos que são um pouco mais resistentes a alguns tipos de jogos, mas a minha ideia é trabalhar de forma oposta, levantar essa bandeira de que os videogames, os jogos eletrônicos, eles são só mais uma forma de expressão humana, são só mais uma forma de se trabalhar, de se aprender enquanto se joga, trabalhando aí com a questão lúdica, trabalhando com a questão aí de até mesmo metafísica da coisa, de extrapolar algumas tensões, alguns próprios problemas que a pessoa tem. Eu sou uma prova disso, né? Os jogos, eles me ajudaram muito em um momento da minha vida, assim, muito complicado, e eu tento trazer essa questão, eu tento trazer esse lado positivo. Você estudar sobre a Revolução Francesa, estando na Revolução Francesa, você estudar sobre o Renascimento, trocando uma ideia ali com o Leonardo da Vinci, você passar por eventos históricos, vivenciando, aproveitando justamente essa faceta dos jogos. Por exemplo, os jogos hoje, eles são responsáveis por resgatar e restaurar a cultura de muitas civilizações e muitos povos. Um caso para mim que é emblemático é o que aconteceu com o incêndio que acabou acontecendo na catedral em Notre Dame, e o jogo Assassin's Creed ajudou na reconstrução da catedral. Os estudiosos, os designers, os engenheiros, toda a equipe que trabalhou por trás do jogo, quando acontece o acidente, se disponibiliza e se coloca à disposição para poder ajudar no processo de reconstrução, e foi fundamental. Então você inverte a lógica da coisa. Não é o jogo de um ponto de vista destrutivo, mas justamente construtivo, trazendo para o mundo real algo que ele buscou evidenciar. Então esse meu projeto com o canal, ele tinha essa ideia, que era utilizar os jogos de forma pedagógica, era trazer uma experiência imersiva para os alunos, discutir alguns temas de filosofia, de sociologia, de história. Existiam aqueles momentos mais específicos para os conteúdos e aqueles momentos mais dinâmicos e mais lúdicos onde a gente podia brincar, né, com os jogos dessa forma. Então, respondendo aqui, no primeiro momento, a pergunta de Bruno, até que ponto é um jogo? Ele é um jogo no momento em que você está ali jogando, está no console, está no PC, está no celular, mas ele transpassa a ideia de um jogo quando você o leva para um outro ambiente, para uma outra atividade, e acaba extraindo o que de positivo tem, que é muito mais do que essas questões negativas que ficam evidenciadas, como no caso da série. A série, ela brinca muito com essa questão do jogo, porque para quem assistiu pode perceber, por exemplo, que os jogos inseridos na gincana maluca, como eu costumo brincar, dentro da série, são jogos muito simples, são jogos infantis, e eles deixam isso muito bem claro. Ó, eram jogos da sua infância, você possivelmente jogou, e aí aí no jogo são pessoas adultas reproduzindo jogos infantis, aí mexe com a questão da nostalgia, mexe com uma série de elementos que deixa muito bem destacado que é um jogo, mas no caso da série, dentro do contexto, dentro da perspectiva possível e cabível para a série, tem todo o exagero da violência gráfica.
E violência gráfica não é novidade para ninguém. Se você ligar sua TV meio-dia, às 6 horas da tarde, e assistir programas como Balanço Geral e afins, você vai encontrar muito mais violência do que dentro do mundo do GTA. Então, é isso. A princípio, é essa provocação barra Você de fato encontra a levantada de violência, né? bola. Você encontra. Você encontra. Se você quiser, e aonde você quiser, e como você quiser, você encontra. Não só nos games. É isso, Eu primeiramente. acho. Obrigado, Jéssica. Só uma coisa, eu acho interessante você falar, porque a série Round 6 ela remete a jogos infantis, e no início da série você vê que tem também, né? Uma certa agressividade no jogo da Lula, né? Quer dizer, Sim, o é menino o sai principal jogo, no correndo e caso. eles se batem, né? Eles se derrubam, o menino sai com a camisa rasgada, né? Então tem Isso, uma isso. competição ali, tem um ataque ali, mas também tem regras, né? E aí a sacada do Round 6 é justamente isso, né? É trabalhar com as regras, né? Ao mesmo tempo conseguindo subvertê-las um pouco aí, né? Então você está trazendo aí que o jogo ele, né, trouxe o termo de ferramenta, né? Acho que, né, pelo contrário, acho que o termo ferramenta ela não cai, não é de mau tom não usar, porque como você falou, né, o jogo ele transpassa. Uma ferramenta faz você seguir adiante, né? Chegar a um outro estágio. Agora, como você vai manusear, né, essa ferramenta, talvez aí seja essa questão. E eu acho que os próprios alunos, né, só trazendo um pouco antes de a gente começar com o Marcelo, eu fiz uma enquete com os alunos do sexto ao segundo ano. E aí, uma das perguntas lá, que eles responderam, acho que 70 alunos responderam essa enquete. E aí eu fiz uma pergunta, né, bem direta, né? Você acha que os jogos eletrônicos eles podem causar comportamentos violentos, né? No, nos jogadores, né? Os jogadores eles podem ser passíveis de comportamentos violentos jogando jogos eletrônicos e 72,7% colocou depende, né? É, 19,7% colocaram não e apenas 7,6% colocaram sim. Então a gente não tem aqui, achei interessante esse posicionamento, que é um posicionamento crítico, né? Que assim, você não está nem facilitando ou endeusando o videogame, como não, mas também você não está demonizando, né? Como a rede, acho que é a Record, né? Sim, Que sim. mete o pau, A né? famosa, a famosa reportagem da Record. A famosa Da reportagem da Record, Record. né? Então, a gente tem um espírito crítico aqui na maioria das pessoas. O que é que você acha disso, Marcelo? Olha, eu acho que esses estudantes, eles estão muito sábios, viu? Eles estão aí muito antenados, eles vivenciam isso, né? E trazem, assim, com muita pertinência nesse posicionamento, né? E, assim como o professor falou, eu também tenho total concordância, entender a importância do jogo. Acho que, no cômputo geral, pensando aí em termos dos benefícios, né? Principalmente dos jogos digitais, dos jogos eletrônicos, eu vejo que traz muito mais elementos assim positivos que contribuem, né, para a vida do sujeito, para o desenvolvimento, para a aprendizagem, né, para o lazer, enfim, muito mais do que qualquer situação que possa deteriorar ou que possa trazer prejuízos à saúde. Eu que tive a honra, né, de conhecer Bruno lá na graduação de psicologia, e um belo dia, a gente sempre conta essa história, um belo dia, ele e Márcio, que é um outro psicólogo que eu tenho também muita Tá admiração, aqui também, viu? me abordam. Tá aqui na live. Tá Oi? aqui na live também, viu? Abração, Márcio. Eles me abordam no corredor da universidade com um projeto maluco, maluco no bom sentido, um maluco beleza. E aí eu disse, rapaz, esse projeto aqui não vai ser aprovado não pelo CEP. A gente só se a gente conseguir fazer de maneira underground. E aí ficou o apelido, né? Projeto Underground, quer dizer, um projeto meio
às escuras, né? Meio escondido, assim, mas não, foi um projeto massa, um projeto que a gente desenvolveu com... A gente trabalhava com crianças e tal, depois com professores, essa questão do jogo. E uma das coisas que a gente logo percebeu é que quando o jogo ele passa a ter uma funcionalidade muito forte, por exemplo, a ideia do jogo educativo, não que o jogo educativo é importante, mas quando há uma forçação de barra na funcionalidade do jogo, você vai ter que jogar isso para aprender tal coisa, você vai jogar isso para... Então, isso matava o encanto e a magia do jogo. Então, foi uma coisa logo que a gente percebeu, e aí a gente começou a trabalhar com a ideia do jogo sem ter essa impositividade prévia, né, de levar o jogo pelo jogo, no contexto da escola, mas junto com as crianças, né, problematizando jogos que são jogos comerciais. Né? E a gente notou assim, que foi muito bacana, e já nessa época a gente também tomava uma decisão, tomava uma posição no sentido de que também, olha, os jogos são como ferramentas, né? Ferramentas. Aí tem toda na psicologia mesmo, tem toda uma teoria, né, que fala sobre essa coisa da ferramenta, né, numa perspectiva histórico-cultural e tudo, e que o jogo em si, ele não faz mal ou bem, ele não ajuda, nem, porque vai depender da forma como você vai utilizar. Atualmente, inclusive, acabei de fazer um textozinho que vai sair recentemente. Por isso que é um texto pequeno, viu, Bruno? Que é um texto de jornal, uma matériazinha. Certo. Também em função dessa live, né? E eu escrevi o títulos Quando os Jogos Adoecem, né? Porque não é só simplesmente... Hoje eu penso assim, que não é só simplesmente uma ferramenta. Quer dizer, depende do uso. Mas eu acho que ainda essa é uma visão meio simples. Eu acho que não é só o uso, mas é também um contexto. Né? Não é só o uso, mas é um contexto, é uma condição. Né? Então, a depender da situação, a depender do contexto, o jogo, e a depender também do sujeito, porque não é só o contexto, é o sujeito, a relação dele, enfim, tem uma série de variáveis. Essa relação pode não ser uma relação produtiva, criativa, né, para o sujeito. Ao contrário, pode ser uma relação que ele vai se perdendo e vai se definhando. Por quê? Porque quando a gente vê, por exemplo, uma situação por exemplo, de uma criança, um adolescente, a gente está falando aqui por conta mais do público, né, e do contexto do Colégio Plenos. Então, quando a gente vê um adolescente ou uma criança, né, que foi ali tipificado, olha, ela está num comportamento meio que obsessivo, compulsivo com o jogo, ela não se interessa mais por nada, né, enfim, começa a apresentar situações muito estranhas, né, ao ponto, inclusive, às vezes, de se descuidar, né, enfim. Necessariamente, quer dizer, isso não é o jogo em si, porque outras milhares de tantas crianças e adolescentes vão estar jogando o mesmo jogo, mas estabelecendo uma relação diferente. Então, o que é que está acontecendo com o contexto dessa criança? Como é a vida dela? Como é a dinâmica, né, familiar dela? Então, é ali que, de fato, a gente vai encontrar, às vezes, algumas coisas, né? Claro que aí tem também a questão de desenvolvimentos atípicos, né? Ou seja, crianças e adolescentes que têm já alguma situação que a gente chama de desenvolvimento atípico, mas são casos aí mais específicos, né? Eu estou falando de crianças que têm um desenvolvimento típico, mas que desenvolvem uma relação não saudável com o jogo e que muitas vezes isso está mais relacionado com a situação, com o contexto, com a situação familiar do que com o jogo em si. Mas se a gente alarga a visão, né, e aí não vamos olhar só para casa, só para a família, vamos olhar para a sociedade, né? O que é que a gente percebe, né?
a gente vive numa sociedade que é muito marcada, né, pelo produtivismo, né, pelo consumo, pelo excesso de competitividade, de competição. Não que a competição seja ruim, estou falando de um excesso de competição, né? Uma sociedade do exibicionismo, uma sociedade que a gente tem necessidade de estar se mostrando em redes sociais. Eu só sou eu se eu sou visto, né? Se eu tenho isso, se eu ostento. Então, é uma sociedade que ela é muito marcada e isso exerce uma pressão muito grande nas crianças e nos adolescentes, até porque exerce também nos pais. Então, é uma sociedade que você precisa mostrar o tempo todo que você está bem, que você está feliz, né? É uma sociedade marcada pela cultura do entretenimento, né? Então, embora essa chamada cultura do entretenimento e tal, tudo isso aí tem a ver, de alguma forma, e a própria jogatina, né, tem a ver, de alguma forma, com a dimensão lúdica, mas eu diria assim, que eu uso até uma expressão, assim, é como se fosse a ideia da jogatina, quer dizer, do vício, de uma relação não saudável com o jogo, de uma vida do entretenimento, né, que tem aquela história, né, de final de semana, de festa em festa, de bar em bar, né? Quer dizer, você está viciado no entretenimento. Quer dizer, para você, o tempo todo, você tem que estar numa vida que quase equivale à jogatina, né? Mas, de igual modo, como a gente analisou a questão do contexto familiar, quando a gente vai olhar para essa sociedade, é também uma sociedade que, às vezes, perdeu o sentido, né? É uma sociedade que tem uma marca também de alienação muito grande. A série Round Six é uma série que traz, por exemplo, as pessoas que estão endividadas, né, que estão desesperadamente endividadas, com muitos problemas, ou seja, estão desesperadas, né? Falta um sentido, porque elas perderam o sentido, estão desesperadas, né? De um lado. Do outro lado, você tem os milionários que financiam os jogos e que estão, de uma certa forma, também viciados naquilo, né? Mas esses também perderam o sentido. Então, o Round Six mostra uma situação de uma sociedade em situações diferentes, os pobres, os ricos, mas que perderam o sentido, mas que, de alguma forma, buscam no jogo uma salvação, né? Seja para sair da dívida ou para ter um sentido, né, para a sua vida. Só que essa busca de sentido, ela nunca acaba, né? Claro, nenhuma busca de sentido acaba, mas essa promessa de que o jogo vai estruturar o sujeito, né, e ele vai sair diferente, ele vai sair com uma experiência, a identidade dele vai mudar, ele vai aprender alguma coisa, vai ser formativo, isso não acontece, né? É uma experiência muito empobrecida. Então, o que eu vejo, e aí já finalizando, é que, embora seja um defensor, um forte defensor da importância do jogo e da brincadeira no desenvolvimento, na saúde, né? Enfim, das pessoas, mas eu vejo que a nossa sociedade é uma sociedade que ela reduz muito esse aspecto do jogo que é inerente à humanidade, diga-se de passagem, isso é inerente à humanidade, reduz esse aspecto do jogo a uma certa borra, né? A uma certa borra. Enfim, é um pouco isso aí de palavras iniciais. Eu achei muito bacana isso, Marcelo. Eu li o seu texto, eu já falei para você, acho um texto muito bacana, porque você diferencia o jogo do entretenimento, o brincar do entretenimento, né? Eu escuto muitas pessoas que vão jogar e dizem assim, eu vou jogar para relaxar, e você não relaxa. Se você for jogar um jogo de ação, um jogo como estou jogando recentemente Resident Evil 2, o remake, e você não vai relaxar num jogo desse, né? Então, quando você traz que o jogo, brincar, ele está empobrecido, eu acho que aí é uma marca muito forte em que essa violência ela pode aparecer.
né, em que algo aí de um adoecimento com o jogo pode vir a surgir, porque não há uma relação dialética ali, né? Não há uma relação dialética. Eu peguei uma definição aqui de jogo, né, que eu achei bacana na revista Carta Capital, e ela fala assim, né, vamos caracterizar o jogo, né, por uma ação tanto física quanto mental, que ocorre dentro dos limites de um determinado tempo e local, caracterizando-se por influenciar mudanças do comportamento similares aos que ocorrem a um pêndulo de relógio. Jogar permite ir da alegria à tristeza, certo? Que se vocês pegarem o round 6 no início do jogo, você vai ver que ele fala assim, né? Quando eu venci o jogo da Lula, foi o momento mais feliz da minha vida. Com certeza não foi o momento mais feliz da vida de quem perdeu, né? Então você vê uma grande felicidade dele porque ele ganhou o jogo e uma grande tristeza do colega que não venceu. Então ele pode ir da alegria à tristeza, do modelo à fantasia, da liberdade à imitação, né? E da imitação à criatividade, né? Então a gente tem aí uma forma de lidar não somente com eu estou jogando para relaxar, eu estou jogando só pelo simples fato de entretenimento e como o Jéssica trouxe, algo a mais que se tem ali no jogo. Ninguém só joga porque vai apertar os botões e vai ser interessante, ou ninguém vai assistir uma série só porque tem gráficos bonitos, né? Eu peguei aqui muitos jogos aqui, né? Voltando à enquete aqui que a gente fez. Primeiro eu queria falar com vocês assim que a gente falou do Free Fire, a gente falou do GTA, né? A gente fala do God of War, a gente fala desses jogos violentos, mas o que eu percebi com as respostas que deram é que os jogos preferidos de cada um aqui são muito variados. Não tem uma compilação de um jogo ao qual os alunos são devotos e alienados a ele, né? Então eles jogam Minecraft, eles jogam Fortnite, eles jogam Clash Royale, eles jogam o Free Fire, eles jogam o próprio GTA. Tem um aqui que colocou não tem o jogo preferido, eles jogam League of Legends, né? Genshin Impact, né? Então, assim, são jogos variados com manifestações da violência como entretenimento aí, como jogo, de formas variadas, umas mais explícitas, outras mais fantasiosas, né? Então, assim, cai um pouco por terra aquela ideia de um jogo sedutor que vai transformar os jovens, os adolescentes em um alienado, né? Que segue ordens de um jogo, né? Então, eu achei bacana essas respostas, né? Tem aqui Just Dance, né, que eu acho que é aquele jogo de dançar, né? The Last of Us, né? O próprio Red Dead Redemption, né? Então, assim, são jogos muito variados, né? E aí, assim, isso que você traz, Marcelo, né? O próprio Karnal, né? Eu fui atrás aqui da crítica da série, né? Que fala um pouco isso, né? Que é uma metáfora do neoliberalismo, né? Do movimento do sistema capitalista, o Round 6, né? E aí você traz essa questão da visibilidade, né? Do ser visto. E aí eu percebo que no jogo, né, as pessoas que vão jogar lá, elas estão desesperadas e estão apagadas, né? Elas estão à margem da sociedade, elas não aparecem ali, né? E quando você fala que os jovens eles estão sendo cada vez mais, né? Eles lidam com isso. A gente pode perceber isso no próprio discurso do que a gente pega dos pais, né? Quando lidam com a escolha profissional do filho, né? O que é que você vai fazer? Não é medicina, você tem certeza? Será que você vai conseguir o que você quer, né? Financeiramente, né? Com o poder aquisitivo? Será que você estude para você não passar fome? Estude para você principalmente estude para você ser alguém na vida, né? Aí era uma pergunta que eu fazia para os alunos, né, da orientação profissional. Aí, eu preciso estudar para ser alguém na vida, né? E a gente pergunta, e você não é ninguém? Né? E nesse momento, no seu presente, você não é ninguém? Então, o que o Round 6 traz um pouco é isso, né? A promessa de um futuro muito bom. Mas olha que presente desgraçado a gente está vivendo, né? Tendo que matar uns aos outros, né? Então, é um presente altamente traumático,
né, em prol de um porquinho da sorte que vai nos dar muito dinheiro e a capacidade de gozar uma boa vida. Mas o que a gente não percebe é que é um futuro em que começa 456 pessoas e somente um vai gozar desse futuro, né? Foi o que eu falei na sala. O que é o vestibular se não uma peneira onde alguns vão passar e muitos não vão, né? Então, eu acho que a gente está chegando a um ponto de começar a perceber o jogo por trás do jogo, né? Que eu acho que é isso que está, né? Existe um jogo por trás do jogo, né? Tem uma metáfora interessante no round 6, que no início da série ele aposta em cavalos, né? No momento em que eles estão na ponte, né, os ricos estão usando cavalos para colocar, né? Então quem cai, aí vai o bonequinho do cavalo, né? E cai também, né? Então eles são os cavalos da vez, né? Nesse jogo, né? Então aí eu acho interessante isso que vocês estão trazendo, né? E aí, deixa eu pegar aqui. É um papo interessante porque saiu uma pesquisa, né, na revista Exame que 3 a cada 4 brasileiros jogaram em 2020. Vocês sabiam disso? 3 a cada 4 brasileiros, provavelmente potencializados pelo efeito da pandemia também, né? Mas é muita gente jogando e pouquíssima informação a respeito, né? Então, o que eu queria entrar agora um pouco com vocês é que muitos alunos, quando eu fiz essa enquete, a gente também falou: você respeita a classificação indicativa do seu jogo, né? Você lida com isso, né? E aí, porque qual é o grande problema com o Round 6? Né? O que foi que eu percebi junto com os pais e junto com os alunos? Eu dei o exemplo da locadora, né? Que antigamente, né, eu disse, não é da época de vocês, mas quando a gente queria assistir um filme, a gente ia para uma locadora, né? A gente ia alocar o filme, torcer para que ele estivesse lá, né? O exemplar estivesse lá, senão ia passar uma semana esperando, né? E aí o que é que acontece? Quando você chega na locadora, você tem bem compartimentado, né? Infantil, aventura, suspense, né? Eu tinha toda aquela coisa, até brinquei com eles, né? O pornô ficava dentro de uma salinha com vidro fumê, e se a criança passasse perto, dizia: não passa aí não, que tem um velho de saco aí dentro, viu? Vai acontecer uma coisa muito ruim com você aí dentro. Então, e hoje a gente já sabe que o excesso de pornografia vem causando insensibilidade, né, com relação ao sexo em muitas pessoas. Então a gente sai de um extremo a outro. Eu até brinquei com eles. O infantil, né, ficava na prateleira de baixo. E o de terror, por exemplo, ficava na prateleira de cima. Então cabia ao adulto dizer o que a criança ia assistir, né? Cabia ao adulto dizer se a criança poderia ver aquele filme ou não. Isso com a internet acaba, né? Isso com a internet, parece que são as crianças agora que alcançam alguns filmes e os adultos não, né? E aí eu queria saber de vocês com relação a isso, né? Como é esse impacto nessa vida desses adolescentes com a capacidade de assistir o que quiserem, né? De jogarem o que quiserem, né? E como é que você pensa isso, né? Por exemplo, ó, o Marcelo caiu aqui. Massa. Quer tentar chamar ele aí ou posso falar? Não, pode ir falando. Beleza. Eu tenho uma experiência nesse sentido assim que para mim foi muito marcante, dessa questão da falta de sensibilidade ou dessa perda de uma capacidade de perceber nas situações a seriedade e que elas realmente possuem. Tem uma experiência minha que não é com jogo, mas é com filme, mas eu faço esse link porque trabalhando sobre a Segunda Guerra, tem uma cena no filme O Pianista, que para mim é uma das coisas mais trágicas que eu já vi assim, retratado num filme, em que a polícia alemã chega a uma espécie de condomínio, não vou chamar de condomínio, mas num puxadinho ali onde existem algumas famílias judias que estão dentro do contexto do gueto ali e tal. E aí esses oficiais eles sobem no último andar desse prédio e entram numa casa e pedem para todos se levantar, ficarem de pé. E tem um indivíduo que é cadeirante. Então, obviamente, ele não vai conseguir ficar
de pé. E aí o soldado dá mais uma voz de aviso e tal, e ele, obviamente, não levanta, então os oficiais, pelo comando do capitão lá, do comandante, pegam um cara e jogam um cara pela janela. E aí eu passando esse filme para uma turma, tem um tempo Cena isso, uma turma marcante mesmo. pesadíssima, pesadíssima, coisa assim que eu, até hoje, quando eu assisto, eu fico meio balançado. Mas em uma determinada turma de ensino médio, eu tentando trabalhar justamente essa questão do horror, por perceber que tem uma coisa que infelizmente, alguns influencers digitais da educação fazem, que é tratar um tema muito sério de forma muito superficial. Então você fala sobre a primeira e a Segunda Guerra dando risada e esquece dos milhões de mortos. Você fala sobre o Holocausto e tenta fazer dancinha do TikTok. Isso não existe. Então eu estou tentando trabalhar com eles justamente essa questão do perceber o horror, mas não sentir graças, né, a tudo que aconteceu, mas de perceber o horror. Quando essa cena acontece, a sala toda cai na gargalhada. Achou engraçado. Achou como se fosse um esquete de algum desses comediantes também que ultrapassam determinados limites, aí que eu não vou entrar no caso aqui agora. Jogou o cara da janela e todo mundo começou a rir. E eu simplesmente entrei em choque, assim, eu fiquei, meu Deus, como que essa galera tá rindo? Obviamente que tem um, dois ou três que ficam ali sensibilizados e também percebem a intenção, mas a sala é tomada por um momento de gargalhada. Eu encerro o filme, encerro a aula, porque não tive mais como continuar a partir daquilo. E passei muito tempo sem exibir um filme ou cena do tipo em sala, com medo dessa falta de senso, desse filtro que não existe, de achar que tudo é motivo para uma piada, mesmo que seja sem a intenção de me ofender ou de me atingir ou a do próximo, mas sem perceber, né, esse nível de seriedade ou a falta desse filtro mesmo. E eu venho percebendo isso muito, cada vez mais, em alunos mais novos. Eu venho percebendo isso em turmas de oitavo ano, que é o nível inicial que eu trabalho, o quanto filmes e eventos muito violentos, não necessariamente relacionados a jogos, mas principalmente a séries, por exemplo, e que eu conto algumas situações, ou eu indico que existe uma violência ali, eles reagem da forma como se estivessem assistindo qualquer atividade menos violenta. Ah, professor, não, isso é besteira, tranquilo. Não, a gente saía, assiste com meu pai, assiste com minha mãe, ou quando eles não deixam, aí tiram onda, assim, brincam, né? E tal, eles não deixam, mas eu vou lá e assisto e tudo mais, porque é justamente isso que você comentou. O filtro agora, quem promove é ele mesmo. Então, ele que diz, eu quero e eu não quero. Eu tô curioso, eu vou lá e assisto. Eu não tô afim, não me interessou, eu deixo para uma outra A, a prateleira. classificação indicativa, né? A classificação Não, indicativa agora é mais um posicionamento ético do que uma obrigação que o pai impõe ao filho, exatamente. né? Foi isso que eu Exatamente. trabalhei com eles. Exatamente. Aí quando você pega jogos assim que trabalham com uma violência, tentando simular uma violência do nosso mundo, da sociedade, então você pega um The Last of Us que trabalha com a questão da vingança, do sentimento ao outro e tudo mais, e como a violência destrói os laços e tudo mais. Quando você trabalha com o próprio Red Dead Redemption, que é um jogo que fala basicamente sobre redenção, tá no título. Existe a violência ali, mas o caminho não é a violência, é o cara dizendo justamente o contrário. Eu tô parando aqui, ó, eu não quero mais, eu tô afim de outra coisa, eu quero viver minha vida. E aí a violência persegue o cara, não é ele que vai atrás da violência, a violência o persegue, ele quer se livrar, ele quer se desvencilhar disso, e ele não consegue. Então, um jogo aparentemente violento usa a violência para dizer assim, ei, a violência não é o caminho. O mundo, ele é violento, mas você inclusive pode escolher não ser violento. Você pode escolher não fazer. Nesse jogo tem um sistema de honra, onde você decide por algumas ações menos honrosas e outras mais honrosas. E ajudar uma senhorinha que está perdida a se encontrar, ou a assaltar o cara e dar um chute nele e ainda tirar uma onda. Ah, você é um trouxa e tal. Então é você quem decide. Então esse filtro que você comentou, esse lance da ética, é exercitada pelo próprio jogador dentro do jogo. O que, numa obra pronta já, como Round Six, por exemplo, não é possível ser feito. A exposição violenta e gráfica já está ali.
e o cara que está assistindo, aquele que reconhece alguns eventos relacionados aos games ou à cultura pop como um todo, ele vai captar essas informações, ele vai associar, mas ela já está ali pronta. É por isso que o videogame ou os jogos eletrônicos partem do princípio da imersão. Aí é onde entra a questão, porque na imersão ele pode, dentro do contexto, decidir por não fazer, por avançar ou não avançar. Obviamente que em jogos mais objetivos, onde faça isso, faça aquilo, isso não é possível. Mas jogos em que a violência ela está mais escancarada, já existe essa possibilidade de trabalhar com essa ideia da escolha. E aí você trabalha com ética. Eu uso o Red Dead Redemption para falar sobre ética. Nem sempre a vida vai apresentar algo muito bom para você e nem sempre as suas escolhas vão garantir que você não, vou usar uma expressão aqui mais comum, você se lasque. Então é você quem vai ter que lidar com essas consequências dentro do jogo e você pode espelhar isso para a sua vida. Então, falando em violência, como você mesmo citou, esse controle ele não é mais nosso, né, dos orientadores, tutores, professores, aqueles que estão dentro desse processo, porque fica algo muito incontrolável. E quando não existe esse diálogo, essa indicação, quando não existe esse condicionamento dentro da família, né, enquanto essa instituição que vai orientar, ó, isso pode, isso não pode e tal, aí é que fica mais complicado, porque a internet, o celular na mão do aluno, na mão do indivíduo, da pessoinha ali, pequenininha ainda, mas já com esse canhão de possibilidades na mão, ele vai fazer o que aquele momento ali pede. E aí é muito difícil realmente perceber esse feedback e não poder intervir. Então, a gente regra aqui um pouco a questão da violência e quando a gente procura saber se o aluno já conhece, já viu, ele vem com algo muito mais violento, ele vem com algo muito mais explícito e aí comigo acontece muito isso. Eu falei, meu Deus, esse menino está assistindo isso. Eu fico imaginando o contexto em que ele está assistindo tal produção. Eu não estou falando do Round Six, que é violento, sim, que é uma violência explícita, coisas mais explícitas, assim, pegando para um lado mais gore, né, que é muito sangue, muita coisa e tudo mais, e eu fico realmente pensando, você falou esse ponto aí agora e me veio vários episódios aqui, né, como lembrança, e eu acho interessante, que é um adicional. Eu acho que essa é uma outra questão, e que os jogos, nesse caso, potencializam. E potencializam porque vem à frente, como eu disse, com notícias, com matérias, com aquela coisa do esse menino só faz isso, esse menino só joga, então porque como ele só joga, ele só encontra esse tipo de exposição no jogo. E aí começam a se construir, né, aqueles sensos comuns que vão acabar gerando essas falácias que nós estamos tentando desmistificar aqui. É isso. Massa. E Marcelo, quando você caiu, eu estava chegando à conclusão disso, né? Essa perda de poderio, né, dos pais em controlar o que os filhos vão jogar, assistir, enfim, né? Se antes na locadora era o pai que entregava o filme ao filho, hoje em dia são eles que têm, os pais que não alcançam mais, né? Uma mãe uma vez chegou, né, numa reunião do SOI, né, e falou assim, é impressionante como eles conseguem, né, estar sempre conectados no celular, fazendo de tudo, mas quando a gente quer alcançá-los, assim, eu falo com eles, eles dão a desculpa que estava sem o celular. Como estão sem o celular, se só vivem com o celular? E a desculpa que você me dá é, eu estava sem o celular na hora e não pude falar com você. Então eu achei muito bacana essa sacada e a internet está aí, é como eu falei, se o seu pai não deixa você assistir Round 6, o uTorrent está aí para todos, entendeu? Você vai assistir, nem que seja com a legenda chinesa lá. Ele vai conseguir. Se ele quiser, ele vai assistir. Se ele quiser, ele vai assistir. Né? A gente tem as questões da Deep Web também, né? Então, para você, como é lidar com o jogar, né? Com esses games, sabendo que esses jovens, que esses adolescentes estão com esse canhão de possibilidades, né? Como disse Jéssica, né? Com toda essa possibilidade e esse receio dos pais, né, que chegam para a escola e pedem que a gente garanta. Se ele assistir Round 6, ele vai se traumatizar. Então, o que os pais querem não é saber o que está por trás do Round 6. Não é saber porque o filho quer jogar Free Fire.
Ele apenas quer saber se o meu filho vai dar trabalho ou não, muitas vezes, né? Então, o que é, aí eu queria saber, né, de você aí, Marcelo, né, o que é que você acha Certo. dessa disposição, né? Olha, é legal, assim, porque realmente são discussões, assim, extremamente pertinentes, né? Assim, é fato, né, que o processo educativo, ele é muito diferente, né, hoje, e ele é profundamente, vem sendo profundamente marcado, né, pelo modo como a sociedade tem se organizado, e aí a gente inclui muito fortemente a questão dos meios de comunicação, né? E os meios de comunicação pela via das novas tecnologias. Então, isso muda radicalmente, e não é um fenômeno recente, né? Não é só por conta da internet, do smartphone, né? Isso tem a ver, por exemplo, com a invenção do impresso, né? Da escrita impressa lá com Gutenberg, tá? Depois a questão do rádio, depois televisão, né? Que são processos que alteram profundamente toda uma estrutura da sociedade, né? Dos processos educativos que estavam mais segmentados, que estavam mais sob a égide ali da família. Então, com os meios de comunicação e as novas tecnologias, isso vai tendo uma outra plástica, né? Uma outra forma, né? das sociedades aprenderem, trocarem, interagirem. Né? Então, se antes as relações elas estavam mais restritas, né? No âmbito familiar, dos vizinhos, ela agora toma uma proporção cada vez mais ampliada, mais rápida, né? Numa velocidade absurda, e que não há mais esse controle como havia antes. Né? Então, isso é um fato, né? Essa ideia do mundo à palma da mão. Né? Então, você bota um celular na palma da mão, o mundo está ali, né? Digamos, em termos de acesso à informação. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso não é um fenômeno recente. Claro que agora isso ganha uma proporção, uma intensidade muito grande. Eu sempre costumo trazer uma citação de um professor, de um velho professor da UFBA, o Nelson Preto, que ele fazendo referência na Itália, numa cidadezinha da Itália, bem conservadora, e aí as famílias e tal, indignadas com o efeito nocivo da televisão, porque a televisão estava sendo perniciosa para a educação dos filhos. E aí o prefeito propõe uma campanha de uma semana sem televisão. Né? Uma semana. Então as famílias vão lá, desligam a televisão e pronto. E aí vão ter tempo para fazer outras coisas e tal. E aí o Nelson Preto ele vai criticar essa posição. Ele vai dizer, olha, isso é uma bobagem. Porque, assim, como a gente querer funcionar de maneira analógica. Quer dizer, né, não bate com o modo como a gente vive hoje. Então, o que ele vai propor, fazendo crítica a esse prefeito italiano lá, de uma cidadezinha, deve ser essa cidade que deu a homenagem de cidadão ao dito cujo aí. Deve ser essa cidade, eu fico imaginando. Ai, meu Deus do céu. Volta. Né? Volta. Então, ele vai propor que, olha, ao invés de ficar uma semana sem televisão, vamos ficar uma semana com a televisão. Vamos sentar com as nossas crianças e vamos assistir televisão com elas, as coisas que elas gostam de fazer, e vamos estar com elas, né? Porque e aí ele vai dizer assim, olha, é aí que a gente vai conseguir educar as nossas crianças, porque a gente não tem como controlar, mas a gente precisa educar, né? E, claro, eu não estou dizendo com isso que não deva ter limites de horários, enfim, não estou dizendo com isso. Mas o que eu estou dizendo é que, bom, não tem como você controlar de uma maneira absoluta o que o seu filho, sua filha acessa, tá? A melhor forma de você educar é você tentar minimamente participar com ele das coisas que ele gosta e conversar com ele, discutir com ele. Isso não é uma coisa também nova, né? Por exemplo, quando a gente vai pegar lá as fábulas, sei lá, que
começaram a aparecer aí no comecinho da Idade Moderna, né? Dos irmãos Green, Green, os irmãos Green. Green. Essas fábulas, elas eram utilizadas, eram tradições orais, né? No começo da Idade Moderna, que elas passam em formato escrito, né? Mas eram tradições orais, né? Então, por exemplo, a história de fábulas, histórias, contos, a história do Lobo Mau, né? É uma história de estupro, violentíssima, de violentíssima. assassinato, de, sabe, pedofilia, né? De sequestro, João e Maria, João e Maria, exatamente. né? E essas são Exatamente. histórias que os irmãos Green, eles adocicaram, eles romantizaram, mas na tradição oral eram histórias horripilantes, histórias aterrorizantes, mas elas tinham uma função social. Eram histórias que as crianças tinham acesso a essas histórias, certo? Mas elas tinham uma função de educar essas crianças, de ter cuidado, né? Olha, não fale com estranho, olha, ali é perigoso, fique atenta, né? Então, tinha uma função social, né? E eram histórias que eram repassadas de geração em geração. Então, o que acontece é que o fenômeno da violência não é que é um fenômeno novo hoje. Porque as crianças estão tendo acesso a situações de violência. Isso é uma coisa nova na história, pelo menos da civilização ocidental. Não é. O que é novo é que esse acesso ele está sendo feito de uma forma totalmente aleatória. Mas também não é ingênua, porque, como você bem colocou, professor, existe todo um interesse mercadológico. Né? Você vê aí as denúncias de Facebook, Instagram e tal, não estão muito interessadas em como é que o impacto dessas informações chegam às crianças e adolescentes, estão interessadas em vender, né? Ou esses YouTubers que, enfim, que querem também aumentar as suas visualizações, eles estão pouco interessados. Então, e mesmo que as crianças acessem esses conteúdos de um modo aleatório, isso não se dá de um modo assim tão solto. E tem interesses outros por trás, que não necessariamente é o interesse de tornar a criança mais violenta, mas é o interesse, muitas vezes, mais comercial. E pouco importa, e aí vem a questão ética, pouco importa o que isso vai causar. O que eu quero é faturar em cima, e se violência vende, vamos tocar para frente. Vai lá. Deixa eu só comentar uma coisa aqui que me veio à cabeça agora, acho que é da época de Bruno também. Esse lance do brinquedo, de como chega para a criança. Você vai lembrar de uma faca que vendia do Rambo, né? Os filmes do Rambo, quando fizeram muito sucesso e tudo mais, eles vendiam. Era um punhal, mais ou menos assim. Você comprava o punhal do Rambo. Você comprava um punhal. Eu fico pensando, meu Deus, como isso? Né? Os comandos de ação, que eram aqueles bonecos de animação e tudo mais, que se envolviam em vários eventos e tal. Então, um brinquedo de criança, que é um punhal, para você se sentir um mini Rambo do sertão, para você atuar aí com seus coleguinhas e tudo mais. E aí, anos muita 80, gente hoje... anos 90, né, foram loucos. Então, aí você vai criticar, mas que absurdo, esse GTA, que a pessoa pega um carro e faz isso. Tudo bem, não pode. Mas aí você entrega um punhal para uma criança, tá tudo certo, ok, então. Ela utilizou esse punhal para brincar, ela teve o discernimento, né, de fazer ali a sua brincadeira, mas ela não foi incentivada em ser mais violenta porque utilizou o punhal de brincadeira do Rambo, né? Só lembrei desse detalhe aqui que foi engraçado agora. Essa questão, professor, que você traz da tua experiência lá com os alunos, no sentido deles perderem um pouquinho o senso do que é uma coisa trágica, dolorosa para outras pessoas e rirem, né? De uma coisa muito, às vezes até perversa, né? Isso eu vejo como um problema. Isso aí é um problema na educação. Não é o problema só da exposição. Porque esses jovens ficaram expostos à situação de violência. Não é isso. Porque tem um autor que eu gosto muito dele, que é o Winnicott. Eu costumo dizer que é um psicanalista meio fenomenólogo, né? E aí ele dizia o seguinte, tem um livro dele chamado O Brincar é a Realidade. Sensacional.
Ele vai dizer, olha, a principal característica da brincadeira, do jogo e da brincadeira, é que a experiência do jogo e do brincar é uma experiência intermediária. Ela não é uma experiência da realidade. Está no nível da fantasia. Não está nem dentro de mim, nem fora. É no entre. Então, essa é uma das primeiras coisas que as crianças aprendem quando elas brincam, que ali, embora seja uma brincadeira, mas não é verdade. Elas dizem, isso aqui não é de verdade, é uma brincadeira, né? Então, tem estudos, inclusive, de neuropsicologia mostrando isso, que bebês já sabem, né? Enfim, eles começam a diferenciar, né, do que é uma coisa real, um objeto, um uso real de um objeto e o uso fantasioso de um objeto. Então, isso é uma coisa muito, muito básica. Quer dizer, uma das primeiras coisas na experiência da brincadeira que a gente aprende é que aquilo é brincadeira, não é de verdade, né? Embora a brincadeira seja algo a sério, né, que a gente se envolve, mas essa distinção. Sim. É problemático quando a gente começa a perder essa noção. Quando a brincadeira, eu acho que aquela brincadeira é verdade, ou o contrário, como uma coisa real, eu vejo como uma brincadeira. Então, pessoas morrendo, uma cena de pessoas morrendo e eu achando que aquilo é uma brincadeira. Então, aí pode ser que haja um problema. Mas esse problema não é porque houve uma exposição a jogos violentos, ou brincadeiras violentas. Mas o problema foi no modo como essa exposição ela foi sendo mediada, né? E aí, claro, esse é o grande desafio hoje dos pais, dos professores. Quer dizer, como a gente pode ajudar no processo de mediação, de educação, nessa relação, principalmente com esses conteúdos violentos, uma vez que a criança e adolescente têm o acesso, né? E não tem absolutamente como você controlar. Eu digo, não tem como você controlar de maneira absoluta, mas isso não significa que não haja a necessidade de alguns limites, né? Mas são sempre relativos. Não dá para você comparar, né, como é que se dava os processos educativos hoje com os processos educativos antigamente. Olha só, o Márcio perguntou aqui, para vocês há um impacto diferente entre os jogos virtuais e os outros tipos de jogos? Vocês acham que há alguma diferenciação? Vocês acham, por exemplo, que... Porque, olha só o que os alunos colocaram aqui, só para incrementar aqui o que o Márcio está trazendo. Quando a gente pergunta, por que é que você acha que depende, né? Se um jogo vai causar estímulos violentos, né, no jogador. Então, alguns colocaram assim, depende da pessoa, né? Se ela sabe diferenciar o que é certo ou errado, depende da maturidade emocional, depende do estado emocional da pessoa, né? Colocaram aqui também, depende de como essa pessoa vai reagir diante da violência, né? Então, vocês acham que esses jogos virtuais, eles teriam um impacto maior, por exemplo, né, do que jogos mais antigos? Por exemplo, se você pegar a história dos jogos, a gente vai perceber o jogo muitas vezes é você eliminar o outro, né? Você precisa vencer. Você joga a 2, a 3 e você precisa vencer, por exemplo, né? Um jogo de damas, um jogo de xadrez. É você vencer. O xadrez ele imita uma batalha, uma guerra. Tem uma guerra acontecendo ali, né? Mas por que essa fixação nos jogos eletrônicos, né? Nos jogos de videogame, por exemplo? Certo. Né? Por que falar da série Round 6 e não de um livro violento ou alguma coisa, de um livro de terror, né? Por exemplo, de Stephen King, por exemplo. Né? Eu acredito que... Tentei falar seu nome aqui, me fugiu seu nome. Olha que absurdo, Bruno. A mente já está trabalhando aqui no limite da honra, mas vamos falar, tá de boa, tá tranquilo. Só foi de vez em quando acontece. É a idade. Eu acredito que no caso dos jogos eletrônicos, tem a questão que eu bato muito na tecla, que é, dependendo do jogo, o nível de imersão
e a sensação de protagonismo. Por exemplo, quando o jogo ele é em equipe, quando você forma ali o squad, seu time e tudo mais, e você tem aquele grupo fechado, e esses são seus parceiros, e ali vocês criam uma relação dentro da competitividade, mas também fora dela, vocês combinam horários, e muitas vezes um ponto positivo, por exemplo, tem um programa que é o Discord, que foi pensado para jogar, e que hoje nossos alunos estudam, olha aí papai e mamãe que está assistindo a live, para estudar. Eles se reúnem no Discord para trocar ideia, para falar sobre uma atividade ou outra e tudo mais. Então, saiu do jogo e veio para uma outra dimensão, mas começou ali, dentro do jogo, pela questão do protagonismo, da amizade, da competitividade e tudo mais. Eu acho que, no caso, os jogos eletrônicos, os jogos de videogame, por assim dizer, eles trazem esse algo a mais, esse holofote que é dado por conta desse protagonismo, que é gerado dentro das próprias comunidades, eles ficam em evidência, eles se colocam como figuras de destaque dentro da relação de competição, e que quando sai do jogo, ela vai para outros espaços, e aí se formam essas comunidades que, nesse caso, extrapola o próprio jogo e criam outros laços ali. O que eu acredito, por exemplo, que acontecia muito nos jogos de brincadeira das antigas, vamos dizer assim, do brincadeira de rua e tudo mais, é que também acontecia isso, mas numa dimensão menor, sem a exposição. Então, por exemplo, um time que é formado com um jovem aqui de Petrolina, mas que ele tem um outro cara que mora no Acre, o outro mora no Rio Grande do Sul e o outro mora no Ceará. E eles formam um time, e eles nunca vão se encontrar fisicamente, mas eles muitas vezes são mais próximos por conta desse elo do que pessoas que estão no seu convívio, que aí já entra uma outra questão, que é a questão familiar e tudo mais, mas tudo bem. Mas só para dar essa noção de que, no caso dos jogos, há essa potencialização. Eu acho que, nesse sentido, eu vejo como muito positivo, acho muito bacana mesmo. Assim, em tese, não há diferença. Eu fui uma criança que eu brinquei muito, muito, muito mesmo. Eu brinquei, eu acho que até os 14 anos, por aí. Brinquei bastante. Brinquei de brinquedo mesmo, né? E dentre os brinquedos que eu gostava de brincar, além de brincar na rua, eu gostava muito de brincar de bonequinho, né? De fazer guerra, matava, degolava, né? E soldadinho índio, aquelas coisas todas, né? Tocava fogo em tudo, né? Então, a experiência de brincar com os bonequinhos é a experiência da fantasia. Quer dizer, é claro que eu tenho uma experiência sensorial, né, que eu pego ali, manuseio, tal, né, uma experiência física. Mas o barato era a fantasia, né? Era o faz de conta. Essa experiência é a mesma do jogo digital. Em tese, se você vai na essência, quer dizer, não tem muita diferença assim, na sua essência. Agora, é claro que se a gente sai dessa base mais fundante e vai olhar outros aspectos, tem diferença. Há diferenças, né? Então, a própria questão da virtualidade, né? É claro que as tecnologias têm ampliado bastante isso, mas hoje, né, as experiências sensitivas, olfativas, né? Enfim, táteis e tal, elas estão limitadas, né? A própria relação com o outro, mesmo os jogos mais em comunidade, por exemplo, que há todo esse processo de socialização que é interessantíssimo, mas são relações virtualizadas, né? Que, inclusive, são experiências que vão ajudar muito a certos desenvolvimentos, mas talvez outros não, né? Talvez outros não. Então, por exemplo, há estudos que mostram que pessoas que ficam, principalmente crianças e adolescentes, que ficam muito expostas nas redes sociais, ou seja, estabelecem suas relações, né, virtualmente, seja em jogos ou redes sociais, são pessoas que vão desenvolver certas habilidades de um modo muito interessante, mas outras habilidades e competências, elas vão apresentar certas dificuldades. E aí, eu tenho
pensado muito num conceito que eu tenho chamado de ecologia do brincar, né? Na verdade, nada mais é do que a possibilidade de diversidade da brincadeira e do jogo, né? Então, é importante que a criança ela tenha acesso às diversidades, às diversas possibilidades de brincar, né? Então, por exemplo, tem uma discussão muito forte hoje sobre a importância do brincar livre, ao invés daquela brincadeira que os pais ficam sempre olhando, ou a brincadeira que é sempre para desenvolver alguma coisa, é a brincadeira livre, da criança por ela mesma, né? A brincadeira utilitarista, né? Pois é. Então, ter esse equilíbrio, isso é muito importante. Quer dizer, então, se meu filho, né, ou os meus alunos, eles só brincam, né? Eles podem até brincar mais com videogame, porque é mais gostoso, talvez porque eles acham, porque tem a ver, enfim. Mas não estou falando de brincar mais, eu estou falando, ó, eles só brincam com o videogame, e isso significa que, em relação ao seu desenvolvimento, pode ter um empobrecimento de experiências. Então, eu acho que o problema não porque o jogo não virtual é melhor ou pior do que o jogo virtual. Eles são interessantes, eles são bacanas, mas o que eu acho que é mais importante é ter uma diversidade de oferta e de possibilidades da criança, né, de ter vivências diferentes e de brincadeiras. É isso, é bacana essa discussão. A gente está chegando no fim aqui, perto do fim, porque você traz que a fantasia, né, ela é preocupante numa sociedade normativa. A criatividade, ela é preocupante, né? Os pais querem saber, né? Eu atendo, né, somos psicólogos do maternal até a educação, até o pré-vestibular. E na educação infantil, os pais querem muito saber isso, né? Meu filho é normal? Meu filho está aprendendo a ler, meu filho está aprendendo está se desenvolvendo dentro da média, né? E aí quando você leva para a fantasia, né? Pô, imagine hoje em dia ter uma criança que está ali degolando os brinquedos, né? Tocando fogo, né? Fazendo guerra e tal. Será que tem alguma coisa de anormal no meu filho? Quer dizer, a gente acaba esquecendo quem nós fomos, né? Na nossa infância, de saber que existem essas manifestações, né, representativas do que é a violência, mas que não é a violência em si. A vontade de machucar o outro, porque é o que Marcelo traz, né? Porque sabemos a noção do que é certo e errado, né? Sabemos a diferenciar o que está na fantasia. Então, por exemplo, um jogo muito criticado, né, era o RPG, né, o próprio jogo de interpretação, né, que era muitas vezes endemonizado, né? Que as crianças e adolescentes jogando aquilo vão entrar no mundo da fantasia e vão sair lá tirando flechas, dando espadada em todo mundo, né? E pelo exercitar da criatividade. E eu acho que uma coisa que a gente aprendeu aqui hoje, né, o Marcelo trouxe assim, a educação participativa, né, os pais que ainda estão acompanhando a gente aqui, né, nessa live, não adianta muito bater de frente com o Round 6, entendeu? Não adianta muito bater contra o Free Fire ou o GTA, porque vão sair outros, entendeu? Daqui a pouco vem a segunda temporada. Eu lembro muito daquela série Os 13 Porquês, inclusive a gente fez um trabalho, né? O Marcelo também foi convidado na época que saiu aquela 30 Reasons Why, né? E aí o pessoal caiu matando, essa série vai trazer transtornos mentais e tudo mais. Aí teve uma psicóloga que colocou assim, né? Culpar uma série pela morte, pelo suicídio ou pelo transtorno mental de alguém é culpar a febre, né? Dizer que a febre é culpada, né? Pela doença e tudo mais, né? Então, esses jogos estão aí para ficar, vieram para ficar, né? Dificilmente irão embora, mas isso não significa que a gente pode ficar amordaçados e algemados. Então, uma saída da educação participativa é uma pergunta que eu faço muito aos pais. Você passa tempo com seu filho? Passo, a gente sai, a gente assiste um desenho, e aí sempre assim, como é o nome do desenho? Não sei não. Você sabe o nome do desenho? Não sabe não? Diga 2 personagens desse desenho. O pai olha assim, sabe não? Você está assistindo ou você está no WhatsApp conversando ou pensando no seu trabalho? Ou apenas achando que o videogame do seu filho ou a brincadeira do seu filho é uma besteira de criança que
não precisa ser dada atenção, né? Então, eu acho que é importante, né, aos pais saírem dessa posição de achar que o jogo é uma besteira, né? De que o jogo só é reduzido ao entretenimento e que a criança e o adolescente eles não estão ali elaborando alguma coisa, né? Com alguma coisa muito mais profunda, que é como você disse, né? Ele precisa, digamos assim, de uma função social, né? O jogo precisa de uma função social para não ser marginalizado, né? E digamos assim que a gente também precisa de uma função familiar, né? Assim, o que é que meu filho joga? Né? Ao invés de eu chegar aqui e dizer, olha, não assista Round 6, não estou dizendo que você pode liberar Round 6, mas é preciso fazer uma reflexão sobre isso. Por que eu não posso assistir? Por que eu não concordo com Round 6? Né? Mas posso expor, por exemplo, o meu filho a uma faca do Rambo. Né? Posso expor a um jogo violento, mas ele não pode assistir tal coisa. Né? Aí o Karnal traz que a série coreana é uma metáfora do capitalismo, né, onde pessoas endividadas tentam vencer para sair da miséria, né, tendo o dinheiro como a principal função para a resolução de todos os seus males. Não é assim que a gente vive? Né? Estude para ser alguém, faça um curso para você ganhar dinheiro, né? Entre em competição, rivalize e tudo mais. Quer dizer, a série ela traz algo novo que vai alienar as pessoas ou ela traz uma posição crítica de um sistema onde a gente vive? Né? Então, eu acho que são reflexões que a gente precisa ter para que a gente não encare o jogo como como se fôssemos hipnotizados por ele e fôssemos seguir, né? A série está dizendo exatamente isso, né? Olha, se você seguir esse caminho sempre, você vai morrer, né? Você está nessa série porque você está nesse jogo porque você se endividou, porque você não seguiu as regras e agora nós podemos fazer o que quiser com você, inclusive lhe matar, né? Então tem uma carga, uma crítica social também da forma como a gente vive, né? E aí a gente chega numa Câmara de Deputados e a gente escuta, vamos banir essa série, né? Vamos vetar essa série, né? Eu volto a dizer, o uTorrent está aí, queridos. Não tem muito como você barrar, né? Mas temos como encarar isso daí. Então, acho que quando os pais vêm para o SOI e perguntar, meu filho vai sair atirando, né? Se jogar Free Fire, vai roubar um carro se jogar GTA, né? Ou vai surtar porque assistiu o Coringa, né? Acho que a pergunta é: você conhece seu filho, né? Você sabe o que ele assiste, por que ele assiste, né? Que coisas estão passando, né? Que situações eles estão vivendo naquele momento, né? Para que a gente também não se empobreça e trate os sintomas também como um mero reduzir os adolescentes e as crianças como um sintoma, né? Como se fosse uma doença, né? Então, eu acho que fica essa reflexão, né? E aí queria agradecer imensamente a Marcelo, né, a Marcelo Ribeiro, professor da Univasf, a Gessner, professor do Plenos e aí dono do canal Plena História, por esse bate-papo, né? Espero que possamos ter outras vezes, afinal, Round 6 vai ter uma segunda temporada, né? Sim. E aí, quem sabe a gente se encontra aí para mais algum debate aí sobre essas tecnologias e como elas nos afetam e como nos deixamos afetar, né? Exato. Por elas. Tá ok? Então, Ok, obrigado a todos obrigado, aí por Bruno. terem comparecido. Beleza. Valeu, gente. Viu? Valeu. Valeu, pessoal. Foi massa. Obrigado. Valeu, Tchauzinho. boa noite. Boa noite. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.